Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Então, eu vou tentar ser bem objetiva e breve. A aula que eu vou explicar hoje são pirâmides etárias, transição demográfica, expectativa, ou melhor, taxa de natalidade e taxa de mortalidade e crescimento vegetativo. Primeiro, vocês podem observar que nós temos uma pirâmide etária de 1980 do Brasil, certo? Vocês podem ver que à esquerda de vocês está escrito homens, à direita está escrito mulheres, certo? Então, ela trata da questão também homens e mulheres e também trata as idades. Que idades então? Tá? Desde o nascimento até 70 anos ou mais. Quando eu analiso a questão da estrutura etária, eu preciso perceber alguns aspectos. Primeiro, que uma pirâmide etária ela está dividida em 3 partes. A base, que compreende de 0 a 19 anos. O meio, que compreende, então, 20 a 59 anos, que é a população economicamente ativa, né? Que nos países subdesenvolvidos compreende de 10 a 59 anos, e nos países desenvolvidos dos 14 aos 59, que é a população que está trabalhando ou está à procura de emprego. E depois disso nós vamos ter então o topo, certo? O topo que então são os idosos, a população com mais de 60 anos de idade. Ok? Como vocês podem observar, essa pirâmide, ela tem um formato realmente de uma pirâmide, por isso que se chamou pirâmide etária. Ok? Outra coisa que vocês podem e tem que ficar atentos, que algumas questões de Enem vestibular podem estar desenhado apenas o símbolo que representa a mulher, tá? Ou o símbolo que representa, então, o homem. Por quê? Porque eles podem fazer uma pegadinha com vocês, ok? Por que isso, né? Para saber se vocês estão ligados, né? Ou ligadas nos detalhes. Nós vamos comparar, então, duas pirâmides, né? Aquela antes era de 1980, quando o Brasil ainda apresentava uma mortalidade infantil maior, quando o Brasil ainda tinha uma grande taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? É a capacidade ou a idade que a mulher tem a capacidade de procriar, de gerar filhos, que compreende de 15 a 49 anos, pelo ponto de vista, né, da ciência. Então, por exemplo, na década de 65, a taxa de fecundidade da mulher brasileira era de 5,7 filhos. Se vocês conversarem com os avós, com os pais de vocês ou com os bisavós de vocês, vocês vão perceber que a taxa de fecundidade no Brasil naquele período, né, ao longo do século e principalmente meados do século 20, era bem grande, né? Hoje, no século 21, né, aí depois da década dos anos 2000 e próxima aí também 2010, a taxa de fecundidade da mulher brasileira não chega a 2 filhos por família, né? Em torno de 1,9%. Bem baixa, né? Por quê? Porque o Brasil está vivenciando o que a gente diz, pelo ponto de vista geográfico, uma transição demográfica, né? O que vem a ser, então, transição demográfica, né? Já diz demografia. Demografia é o estudo, né, da população. Como que é feito, então, essa transição demográfica, né?
E, primeiro, essa transição demográfica ela é dividida em 3 fases, né? A parte branca ali seria o regime demográfico tradicional, né? Onde que as famílias não tinham planejamento familiar nenhum, né? Não tinham uso de métodos contraceptivos, não tinha interferência nenhuma da ciência. A primeira fase, já, né? Aquela vivenciada lá na década de 70, 80, é quando nós já temos a redução da mortalidade, né? Com os avanços da ciência, os avanços da medicina, descoberta de algumas vacinas, né? As crianças recém-nascidas, né? Ou de até 5 anos, né? Tomavam vacina, tomavam gotinha. A mãe já tinha, né? Algumas vacinas também, né? E os primeiros meses de vida também. Isso tudo, então, fez com que se reduzisse a taxa da mortalidade e também tivesse, então, um crescimento demográfico rápido, porque tinha, né, ainda grande quantidade de filhos por família, né? Já na segunda fase, vivenciada aí depois da década de 90, dos anos 2000, e ainda vivenciada por grande parte dos países de desenvolvimento, nós temos a redução da fecundidade, né? Então, essa fecundidade, ela está relacionada também à entrada da mulher no mercado de trabalho, a redução, obviamente, de número de filhos por mulher, né? E também a mulher, ela não é apenas mais a cuidadora do lar, ela trabalha fora, ela tem uma vida independente, ela estuda também. E com isso nós temos também um crescimento demográfico moderado, mesmo porque nós temos também todo um planejamento familiar, né? O uso dos métodos contraceptivos, que vem a reduzir também o número de filhos também por família. No terceiro, nós temos o regime demográfico moderno, né? Que seria a estabilização demográfica. Comum, então, a maior parte dos países, né, desenvolvidos e principalmente as nações da Europa, onde nós vamos ter a baixa fecundidade, incentivo por parte do governo, em alguns países, né, o governo paga, em alguns países da Europa, para as famílias, né, terem filhos. E com isso nós temos, infelizmente, um crescimento demográfico muito próximo a 0. E esses países que estão nessa parte azul, em regime demográfico moderno, eles têm, então, problemas e preocupação com a previdência social e têm o maior número de idosos comparado com os países na segunda fase, na primeira fase, ok? Para nós entendermos a questão da transição demográfica, eu não expliquei para vocês a questão da natalidade e da mortalidade, tá? Que são problemas comuns ainda em nações do continente africano, ok? Primeiro, o que se refere à taxa de natalidade, né? É o número de nascidos a cada 1.000 habitantes. E essa relação, então, é feita entre o número de nascimentos e a população total expressa por cada 1.000 habitantes. Depois nós vamos ter a taxa de mortalidade, que é o número de óbitos calculados em um ano por cada 1.000 habitantes, certo? E nós temos, então, a mortalidade infantil. O que é a mortalidade infantil? É o número de crianças que vêm, infelizmente, a óbito com menos de um ano de vida, tá? Feito o cálculo também a cada 1.000 nascidos, considerando-se o período de um ano. E nós temos o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo que vai ser responsável pelo crescimento demográfico, certo? O que vem a ser o crescimento vegetativo? Eu desenvolvi uma formulazinha, CV, né? O seu crescimento, V de vegetativo. Crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade,
certo? O que vem a ser então? Por exemplo, se eu tenho um país ou um município com taxa de natalidade de 14% e a taxa de mortalidade de 6%. O que vai acontecer então? Vou ter então a característica desse país, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter a presença de... Um pouquinho que deu um probleminha aqui. Vou ter a presença, então, de 6%, certo? Como que eu chego aos 6%? Eu faço 14, certo? Voltando aqui, então, como eu tinha feito, né? Crescimento vegetativo é igual 14 menos 6%. De novo deu problema aqui, só um pouquinho. Ele não aceita, eu clico ali do lado, só um pouquinho. Crescimento vegetativo, então, é 14, né? 14 menos 6 é igual, então, a 8, certo? 8%, então, vai ser o meu crescimento vegetativo. Continuando, então. Agora nós vamos analisar, né, o mapa da transição demográfica, representado por 3 cores, ok? A primeira fase, então, são os países mais pobres, que são ainda aqueles que estão em crescimento demográfico rápido, né? Temos alguns países aí da América Central e também a presença aqui da América do Sul, da Bolívia. Grande parte dos países da África, na verdade todos, né? Da África subsaariana e alguns países aqui do Oriente Médio e também aqui, né? Da Oceania. E alguns países aqui, ok? Banhados pelo Oceano Pacífico. Então, são nações, principalmente aquelas do continente africano, que apresentam ainda muitos problemas sociais, né? Subnutrição, fome e miséria, e sem contar ainda o problema da AIDS, né? Falta de incentivo por parte do governo e falta de condições também, né? Já que os problemas sociais presentes no continente africano são muitos. Os países, então, que estão de segunda fase de transição são aqueles países que apresentam um crescimento demográfico moderado, né? Então, não muito o número de nascimentos, mas também não estão, pelo ponto de vista demográfico, estagnados, certo? São aqueles que apresentam aí uma cor aí meio rosa, meio salmão, né? Então, são grande parte dos países, então, da América do Sul, né? Conforme eu já falei, menos a Bolívia. Então, a Bolívia, ela está na primeira fase de transição, enquanto que o restante da América do Sul está na segunda fase de transição. Nós vamos ter, então, o norte da África, né? Que vai ser formado aí por 7 nações, que vão ter, então, a presença dos dados melhor, né? Quanto à questão da mortalidade, que já vão ser reduzida, que apresentam melhores condições de vida, melhores investimentos, maior crescimento industrial também em relação ao restante do continente africano. Nós vamos ter então a Índia, a China, né? A grande parte das nações da Ásia que vão estar também nessa segunda fase de transição demográfica e também alguns países aí do continente da Oceania.
A terceira fase, que pelo ponto de vista geográfico, vamos considerar que apresenta transição, então, encerada, então, a Austrália, né, que é o maior país aí do continente da Oceania, aqui a Mongólia, né, o Japão, as Coreias, a Rússia, né, e as nações aqui de toda a Europa, e também toda a parte da América do Norte, ok? Professora, mas o que é importante, por que é importante entender os aspectos demográficos de um país? Porque os aspectos demográficos de um país são importantíssimos para entender a estrutura da população e também são importantes para o planejamento econômico de um país. E tem um outro aspecto bem interessante, que a partir de duas pirâmides etárias diferentes de um país, ou de dois países, né, ou do mesmo país em momentos diferentes, ou de dois países diferentes, eu consigo analisar também o IDH, o crescimento, né, econômico, a expectativa de vida de um país, se ela foi maior ou menor naquele período. Por quê? Né? Porque quando um país tem a base de uma pirâmide etária muito larga, significa que ele tem problemas sociais muito grandes. Significa também que o crescimento demográfico dele é de forma desorganizada e o país não consegue dar estrutura econômica, estrutura social para a sua população, como saúde, alimentação, moradia, saneamento básico, todas essas políticas públicas importantes. E o que acontece então com uma nação que tem a base de sua pirâmide etária larga? Vai ter um IDH menor, enquanto que um país como esses países, né, que estão representados pela cor amarela, que eles possuem, então, menor número de nascimentos, o IDH deles é maior sua expectativa de vida e maior seu crescimento econômico, certo? Então, essas condições vão ser melhores, tá? Isso tudo é importante analisar, né? Porque a partir de uma pirâmide etária, consegue-se entender os aspectos econômicos de um país, tá? A maior parte dos aspectos econômicos. Porém, né, não quer dizer que consegue-se entender todos os problemas sociais, mas grande parte deles. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se vocês entenderam, certo? Se inscrevam no canal e deixem o seu like. Um abraço e até mais!